Paz, meninas, tudo bom? Esse negócio fica muito silencioso, né, com as máscaras e tudo mais, mas Deus é bom e a gente não podia perder mais tempo, a gente não podia perder essa oportunidade de estar conversando um pouquinho sobre o que Deus tem colocado para nós. No início do ano, a gente se reúne, a gente ora, a gente busca o Senhor, e o Senhor normalmente dá para a gente um direcionamento, né? Ele dá para nós um azimute. E esse ano foi esse, superação. E eu fiquei pensando, porque a palavra do Senhor precisa se aplicar a nós primeiro, quantas coisas eu já superei e tantas outras eu ainda preciso superar. E aí eu fiquei pensando que isso poderia realmente ser uma oportunidade muito boa para quem quiser aproveitar, é claro. Se você veio disposta a ouvir Deus, provavelmente Ele já falou com você nessa noite. Se você veio com o seu coração aberto, provavelmente você já percebeu a presença dEle entre nós. Eu quero te convidar a ler um texto que está no segundo livro dos Reis, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, do 1 ao 7. É uma história bem conhecida nossa. Como Deus falou comigo. Não sei se está todo mundo com Bíblia. Normalmente a gente tem até no celular já baixado essa Bíblia, né? Obrigada. É bom sempre a gente acompanhar, ouvir e ler, porque a gente guarda mais. Mas vamos lá. A Bíblia fala assim para a gente. Ora, uma dentre as mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Agora acaba de chegar o credor para levar-me os meus 2 filhos para serem escravos. Perguntou-lhe Eliseu: que te hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Disse-lhe ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Depois entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, deita azeite em todas essas vasilhas e põe à parte a que estiver cheia. Então ela se apartou dele. Depois, fechada a porta sobre si e sobre seus filhos, estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: chega-me ainda uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Veio ela, pois, e o fez saber ao homem de Deus. Disse-lhe ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Essa palavra, né, ela é muito, muito falada, muito conhecida. A gente poderia tirar tantas lições interessantes, mas eu quero falar só sobre as vasilhas nessa noite. Eu quero falar sobre o que Deus nos chamou a atenção, né? A Ana começou dizendo aqui: todos precisam de ajuda. Essa mulher com certeza precisava. Era viúva e tinha filhos para criar e estava endividada. É problema com gosto, né? Problema com P maiúsculo. E aí você pensa: é claro que ela tinha que pedir ajuda. Sabe que não? Às vezes nós estamos numa enrascada gigantesca e ainda assim não enxergamos que precisamos de ajuda. Então não é uma questão dessa mulher aqui ter um problema gigantesco, não. Às vezes nós estamos na mesma situação dela e não enxergamos. Primeiro passo para ser ajudado é reconhecer que você precisa de ajuda. Primeiro passo para qualquer tratamento é você reconhecer que você tem um problema. Normalmente as pessoas não querem nem ir no médico. Por quê? Porque pode descobrir um problema. Mas ela sabe, no fundo, que aquela dorzinha que não passa, não pode ser saúde. Há alguma coisa errada. Ela sabe que aquela cólica, que aquele enjoo, que aquela feridinha que não fecha, é indício de um problema. Mas ela finge que o problema não existe. E se ela não admite que tem um problema, não há médico nesse mundo que possa tratar. Não existe forma de ajudar alguém que não reconhece que precisa de ajuda. Está comigo até aí? Diz amém. Primeiro passo é reconhecer que você precisa de ajuda. Claro, essa mulher aqui precisava bastante de ajuda. Mas será que existe alguém que não precisa?
A Ana Paula já deu um spoiler aqui, né? Todos precisamos de ajuda. Mas até as adolescentes, e como, né? Você lembra quando você era adolescente? Para algumas faz mais tempo do que para outras, mas eu acho que a gente se lembra bem. Para mim eram dramas imensos. Os meus problemas de coração, amados, eu me apaixonei várias vezes e eu sofri um bocado. Andresa, você já está aí de novo, Andresa, me avacalhando. Fica quietinha, essa pedrona não é mole não. Mas eu sofria, aquilo me doía muito, e eu não vou falar não tinha importância, claro que tinha importância, claro que tinha. Eu conheci o pastor, assim, começamos a namorar, eu tinha 16 anos, e é o amor da minha vida. Se naquele tempo eu não tivesse ninguém para falar dos meus problemas, porque foram muitos os problemas, as questões, é de Deus, não é de Deus? Eu namoro, eu não namoro, eu termino? É desse jeito, a gente é de igreja diferente, família dele não é crente, que confusão, como é que eu faço? Eu tive que ter pessoas idôneas do meu lado para me ajudar. Adolescente tem problema, criança tem problema, gente? Claro que tem. Não menospreze o problema de ninguém, porque quem sabe o tamanho da dor é quem sente. Quem sabe o quanto faz enfermar é quem tem a questão. Então, não julgue o problema do outro, não. Porque, de repente, né, eu já fiz isso diversas vezes. Pelo amor de Deus, mulher com um filho só, não dá conta de fazer o almoço. Eu com 3 filhos, com o marido, com a casa lá, eu dava conta. Isso era eu. Ela não sou eu não sou ela. Então, eu não tenho o direito de julgar problema de ninguém. Se a minha irmã passa por algo que eu passaria com a mão nas costas e para mim não seria dificuldade, isso não me dá o direito de julgá-la, porque é um problema para ela. Vamos respeitar, amado. Vamos respeitar a dificuldade do outro, né? Então, todos nós temos problemas, e eu acho que Deus fez de propósito. Todo mundo veio do mesmo barro, gente. Porque se eu não tivesse problemas, eu me sentiria tão melhor do que os outros. Eu me sentiria tão mais digna do que os outros. Mas se estamos todos no mesmo barco, como é que eu posso falar de alguém, não é? Como eu falei há pouco, aquela área talvez não seja problemática para mim, mas uma outra é muito problemática. Vocês sabem que eu passei pelo processo da depressão uns anos atrás, e uma das coisas, para mim foi uma bênção, tá? Foi uma bênção. O processo que Deus starteou na minha vida não aconteceria de outra forma. Ele virou de cabeça para baixo todos os meus conceitos e me mostrou claramente os meus preconceitos. E eu saí desse processo muito mais compreensiva com a dor do outro. Eu precisava disso. Eu jamais poderia estar ajudando meu marido no ministério com aquela compreensão que eu tinha lá atrás, com aquela dureza que eu tinha lá atrás. Mas depois de bem amassadinha, né? Passado naquela máquina do caldo de cana, sabe quando o cara pega a cama, dobra, sai mais um caldinho, dobra de novo, sai mais um caldinho. Sei lá quantas vezes o Senhor me passou naquele negócio ali. Foram anos na moenda. Mas eu saí tão mais macinha do outro lado. Ainda tenho muito para trabalhar. Mas a questão de aceitar o outro como ele é, Deus fez em mim. Todos nós precisamos de ajuda. Todos nós precisamos de ajuda. É uma questão de reconhecer apenas, né? Essa mulher, ela reconheceu que precisava de ajuda e tomou uma atitude. Sim, eu tenho uma dor no estômago, então eu vou procurar o dentista? Eu vou procurar a manicure? Quem é que a gente procura, Andresa, quando está com problema no estômago? É quem? O gastro. Quando nós temos um problema, Deus facilitou muito para nós, porque nós temos um médico especialista em todas as áreas. Então, eu não preciso, como é que é mesmo? Quem eu tenho que procurar? Eu preciso procurar Deus, em primeiro lugar. Ela foi ao profeta, não é isso? A primeira etapa da busca dela por ajuda foi indo ao profeta, o homem de Deus, o homem que representava Deus na terra. E ela vai a ele e ele pergunta para ela, como é que eu posso te ajudar? O que você tem lá na sua casa? E ela disse, nada. Espera aí, eu tenho só um pouquinho de azeite. Ela tem nada ou ela tem um pouquinho de azeite? A gente tem a tendência a achar que quando a gente está passando por um problema, tudo está acabado. Eu não tenho nada,
não tenho mais alegria, eu não tenho mais motivo para sorrir, eu não tenho mais como me mover, eu não tenho como resolver, eu não posso mais fazer isso, eu não consigo mais fazer aquilo, eu não consigo mais nada, porque eu estou com um problema. E aquele problema parece que cega você para todo o resto. Ela, a princípio, disse, eu não tenho nada, mas aí, plim, só um pouquinho de azeite. E aí eu aprendo com essa mulher, eu aprendo com a palavra, que pelo menos um pouquinho de azeite a gente tem. Pelo menos um pouquinho. Não acabou tudo, porque você tem um problema. A vida não acabou a graça da vida, não acabou o brilho, não acabou o motivo do sorriso, porque você está enfrentando problemas. Ainda tem um pouquinho de azeite. E um pouquinho na mão de Deus dá para fazer muita coisa, né? Mas Deus vai fazer como? Poxa, se esse homem representava Deus, ele podia fazer, então, vai. Porque quando você chegar em casa, esse azeite vai estar transbordando. Cuidado para não escorregar na porta, porque vai estar um rio de azeite. Foi isso que ele fez, amado. Olha como Deus faz. E olha que nessa época, nem tinha a igreja, né? A igreja funciona como braços e pernas de Cristo nessa terra. Então, não é difícil a gente entender como é o agir de Deus. O agir de Deus é através de nós. Ah, mas eu queria tanto que Deus me respondesse, aí eu vou até a Paola e falo, Paola, vamos bater um papo? Ah, essa semana eu não vou poder. Você acabou de pedir, se liga, minha irmã. Você acabou de pedir a Deus alguma coisa e alguém veio até você e te ofereceu um momento e você não percebeu que era Deus trabalhando na sua vida. Quantas vezes a gente pede ao Senhor um aconchego, um abraço, um acalento, e aí aparece alguém para te dar esse abraço, você não percebe que era Jesus, recebe assim, xoxo aquele abraço e vai embora ainda com aquela sensação de que Jesus não te ouviu nem te respondeu. Nós somos os braços de Cristo, amém? O profeta disse para ela, vai e pede emprestado vasilhas aos seus vizinhos. Olha como Deus age. Eu acredito que ela tinha um bom relacionamento com essa vizinhança, né? Porque se era aquela vizinha que passa e não dá nem bom dia, se é aquela vizinha que fica trancada o tempo todo, ninguém nem sabe como é que é a cara dela, se é aquela vizinha que, da onde você mora, você escuta uma meia dúzia de palavrões lá na casa dela, né? Se é aquela vizinha, com que cara ela ia chegar e falar, Maria, você pode me emprestar aí uma vasilha? Mas que doida, a mulher nunca fala comigo e de repente vem pedir vasilha. Sabe, amados, muitas vezes a gente quer que a igreja seja esse lugar de conforto, esse lugar de abraço, quando a gente não faz isso. Quando a gente não se relaciona. E se a gente não se relaciona, como que você vai pegar vasilha emprestada? Como alguém vai disponibilizar? Você não pode cobrar o que você não disponibiliza. Então, se você não faz, é provável que você tenha dificuldade em receber. Você tem até dificuldade em pedir. Isso. Mas é assim o agir de Deus. Aquele homem orienta ela, entende. Quando nós fazemos isso, nós nos expomos. A palavra de Tainá foi super apropriada, assim, na verdade não precisávamos nem de mais nada. Eu tinha medo de que as pessoas me vissem como eu sou. É isso, resumidamente? E se você descobrisse que a Débora, de vez em quando, também fica para baixo? Estou te expondo, Débora? Fica tranquila que eu vou falar de mim. E se você descobrisse que de vez em quando eu também fico para baixo? Ia te decepcionar? Um tempo atrás a gente fez um passeio com uns amigos e aí, naquele dia eu estava tão faladeira, eu sou meio faladeira, né? Mas nesse dia eu estava assim, falando muito de mim. E quando chegou em casa eu falei, amor, eu acho que eu fiz besteira. Eu me expus tanto, eu falei tanto, eu acho que eu passei do limite. Porque você está acostumado sempre àquela, né, aquela cerquinha segura. E aí essa amiga que passou o final de semana com a gente, ela quando esteve comigo, falou assim, Tânia,
eu quero te falar que hoje eu ainda te admiro mais, depois de ter passado esses dias com você. Ver você como uma pessoa normal, ver você como uma mulher, ver você com as suas questões, me fez te admirar ainda mais. Que alívio, eu pensei que eu tinha perdido essa amiga, né? Mas sabe que não é um bicho-papão assim tão grande quanto você pensa, deixar que as pessoas saibam que às vezes você não está legal. E ninguém vai te ajudar se você for a super poderosa, sempre a fortuna. As mulheres fortunas que eu conheço são mulheres exaustas. São mulheres cansadas, porque elas têm que manter a pose o tempo inteiro. Mantém a pose para o marido, mantém a pose para os filhos, mantém a pose no trabalho, mantém a pose na igreja. Uau, que canseira! Que canseira você ficar assim o tempo inteiro. Na tua casa você não gosta de sentar e botar a perna para cima no sofá? Você faz isso? Não? Senta, deita. Esses sofás modernos, então, só Jesus para ter misericórdia, né? Você quase tem vontade de morar nele, já fica ali direto. Depois que abre aquele sofá, para fechar, irmão, é uma luta, oração e jejum. Você fica à vontade, você precisa se sentir à vontade em algum momento. Na rua, no trabalho, você tem que manter uma pose de profissional, de não sei o quê, mas há um momento que você precisa se expor. Tem medo de quê? Você tem medo de crítica? Você tem medo de decepcionar alguém? Você tem medo da máscara cair? Você é normal. Você precisa de vasilhas. Vá às suas vizinhas. Vizinha fala para mim de alguém que está perto. Né? Vizinha é alguém que está perto. De repente, há pessoas tão próximas a você que poderiam estar te ajudando, mas você não pede. E se não pedir, vai ficar sem vasilha. Quanto mais vasilha... Vamos falar bonito? Quanto mais vasilha... Quanto mais vasilha, mais azeite. Aí está um segredo espiritual muito interessante, sabe? E eu vou falar um negócio para vocês aqui, talvez choque alguém. Não pedir ajuda, não saber pedir ajuda é um dos disfarces da soberba. Não, mas eu não peço ajuda porque eu não quero incomodar. Não pedir ajuda é soberba. Há alguns anos eu tive minha casa invadida por uns meliantes, né? E a gente precisou tomar umas providências lá, mas duro igual um coco. Aliás, minha história é de dureza igual um coco. Só o Senhor é Deus. Ai, ai, vamos voltar. Então, a gente precisava botar grade e tinha janela que não acabava mais na minha casa, né? A gente não tinha condição, mas a gente espremeu daqui e tal. A gente resolveu colocar cerca elétrica. Entraram 2 vezes na minha casa com 1 mês de distância, assim só, né? Então, a gente ficou meio amedrontado mesmo. E aí deu... Como é que a gente vai fazer isso? Bom, a gente recebeu a visita de uns amigos do Anselmo, eu mal conhecia a família, eles ficaram lá em casa uma semana com a gente, eles são de Minas, e aí eles falaram assim, Anselmo, você viu e tal, papapá, a gente quer abençoar vocês. Gente, é dinheiro, não é R$100. Eu não sei quanto seria hoje, mas algo em torno de, acredito eu, uns R$2.000, né? Para botar cerca elétrica em volta lá de casa. Aí eu, na mesma hora, falei, de jeito nenhum. Não, de modo algum, gente. Isso não é uma coisa que se faz. Como é que vocês vão dar para a gente um negócio desse? Eu não aceito. E a esposa dele virou para mim e falou assim, você é soberba. Tá bom para você? Uma bolacha dessa assim? Na mesa da tua sala, de repente? Você é soberba. Porque Deus nos trouxe aqui para abençoar e você não sabe receber. Rapaz, eu botei... né? Eu abaixei a cabeça, eu nunca tinha olhado a questão por esse ângulo. Mas, de verdade, eu me orgulhava de não ter que precisar de ninguém. Porque o meu marido tem 2 empregos, né? Igual o pai do Cris. Meu marido tem 2 empregos, porque tudo a gente conseguiu com muito suor, porque tudo, eu não ganhei laje de ninguém, não. Eu não tive pedacinho de terreno da sogra, não. Nós compramos tudo. Era uma soberba, mas eu nunca tinha enxergado isso. Para mim, aquilo era uma coisa até humilde da minha parte, né? Como diz o Anselmo, eu me orgulho de ser humilde. Amadas, é soberba não pedir ajuda. Porque se você é tão falha quanto a outra,
Quando você não pede ajuda, na verdade você está dizendo, eu não sou tão falha quanto ela. Eu não quero que ela saiba que eu sou tão falha quanto ela. Se expor tem o seu preço, mas é um preço muito mais barato para pagar do que você não se expor. Porque você vai ficando entupida. Você vai ficando entupida. Se alguma coisa já entupiu na tua casa, tu sabe que vai feder, né? Qualquer coisa que entope não acaba bem não, irmã. Você vê que as pessoas que falam, elas nunca têm um infarto. Infarta não. Quem fala muito não infarta de jeito nenhum. Agora, aquele entupidinho, isso vai dar ruim em algum momento. Vai passar mal. Vai ter um transtorno qualquer, emocional. Vai ter problema para dormir. Vai ter uma compulsão, ou vai parar de comer, ou vai comer demais. Vai ter um problema intestinal. Quem não fala acaba adoecido. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Senhor te trouxe nessa noite para ouvir. Você não é a Mulher Maravilha, querida, você é uma mulher de verdade, aleluia! Mulher de verdade precisa falar, querida. Mulher de verdade tem essa necessidade, foi Papai do Céu que nos deu. Nós precisamos pedir ajuda. Aleluias. Todas temos um pouquinho de óleo, nem que seja um pouquinho, tem lá. Agora, como é que esse óleo vai multiplicar? Ela foi lá e pegou as vasilhas. As vasilhas dos vizinhos foram o instrumento para multiplicar o azeite dela. Quanto mais vasilha, mais azeite. Acabou a vasilha, mamãe? Cessou o óleo. O Salmo 133, ele fala como é bom, como é agradável que os irmãos vivam em união. É como o que desce. Vem da onde o óleo, então? Percebeu? O pouquinho de óleo que eu tenho, quem me deu foi o Senhor. E Ele quer que eu tenha muito mais. Esse óleo vem de cima. Mas quando a gente compartilha, ele desce sobre a barba, desce sobre a veste e vai até a orla do vestido. Ou seja, esse azeite, ele serve para todo o corpo. Ele multiplica. Se você quiser segurar o azeite, não serve para nada. Aliás, você nem consegue, né? Você nem consegue segurar o azeite. Quando Jesus ele falou para os discípulos, fiquem em Jerusalém até que vocês recebam o poder, e a gente sabe que o óleo é um símbolo do Espírito Santo, ele continuou. A sequência do verso diz, e vocês serão minhas testemunhas. Ou seja, vocês vão receber o óleo e vocês vão compartilhar esse óleo. Vocês receberão o poder e serão minhas testemunhas. Vocês vão receber o óleo e vocês vão compartilhar esse óleo. Vocês vão receber de mim e vocês vão multiplicar esse negócio. Quanto mais vasilha tiver, mais óleo haverá. Que graça há sobre a vida de alguém que compartilha. Que graça há sobre a vida de alguém que reparte o que tem. Que graça há sobre a vida de alguém que quer estar perto de outro. E quando você está perto de alguém cheirosa, não sei se você tem amiga chique, que tem aqueles perfumes importados. Você tem? Se tiver, cola com ela, que tu vai sair cheirosa também, não é? Você cola com ela. Eu gosto quando eu vou em aeroporto, é muito raro isso, né? Mas eu estou sempre dando aquela borrifada para experimentar. Para experimentar, nunca compro, né? Mas enfim, quem sabe um dia. E aí eu boto um nesse pulso, outro nesse, né? Um aqui, e saio de lá uma mistura, só Jesus, né? Mais cheirosa. Quando você encosta perto de alguém que usa um perfume desse caro, você sai cheirosa, né? O meu marido usa um perfume caríssimo, da Avon, R$ 29,90. Estou falando que de repente alguém quer dar um presente, né? Fica à vontade. Dá para dar um presente para o pastor, R$ 29,90. Spirit. Mas esse Spirit é santo, pode ficar tranquilo. Pode dar para ele que esse Spirit é santo. Mas ele, o truque dele, já que o perfume não é bom, ele capricha na quantidade, né? E ele bebe o perfume para suar perfume e tal. Mas todo mundo, quando ele chega, fala assim, olha, o pastor passou por aqui.
Ele fica todo bobo, né? Olha, estou sentindo o cheiro do pastor, ele não sei o quê. Realmente uma pessoa cheirosa, ela contagia, né? Quem está perto. Você pegou, amado? O que Deus quer com esse óleo que Ele colocou sobre a nossa vida? Ele deixou a igreja e disse, eu vou mandar o Consolador, o óleo. Eu vou botar vocês de um jeito que quem chegar perto vai pegar essa unção, vai pegar esse cheirinho, vai pegar essa graça. A Bíblia diz que a igreja caiu na graça do povo. Sabe como eu imagino isso? Alguém passando lá fora, estou toda arrepiada. Alguém passando lá fora e falando, o que está acontecendo aí dentro? Ah, uma reunião de mulheres. Ah, é uma reunião de mulheres? Aí dá uma entrada só para ver, quando chega ali, gruda, tem visgo, porque o óleo pega ela, aleluia. Nós temos testemunhas de pessoas, amados, que estavam lá fora. Ali na Igreja Amarelinha aconteceu diversas vezes. Quem é dessa época lembra, né? O pessoal ficava na janela e do outro lado da rua. Uma vez tinha um pipoqueiro ali naquele meizinho, vocês lembram disso, do pipoqueiro? E a gente começou a cantar lá, e o homem começou a chorar lá fora, e no final do culto ele veio, falou com o pastor que era desviado, e não sei o quê, não sei nem de onde que ele era. Pessoas que a gente nunca mais nem vai ver, porque estavam passando por ali, mas o óleo fisgou, amado. Aleluia, e Deus quer multiplicar essa graça que há sobre nós, Deus quer multiplicar esse óleo. Todos temos, nem que seja também uma pequena vasilha, para emprestar para alguém na hora que precisar do milagre, né? Eu posso precisar de você e você pode precisar de mim. Então, eu posso ser a vasilha que você está precisando na hora do teu milagre, mas você também pode ser a vasilha que eu preciso. Deus pode nos usar a todas, a todas. Não tem essa de, não pode. Pode usar até a Vânia, né? A Vânia falou, pode me pedir conselho, não sei se vai ser bom, mas eu pode usar até a Vânia. Olha que benção. Esse Deus é lindo. Eu adoro essa neguinha, vocês sabem, né? Gente, a Bíblia fala de poucas histórias de amizade. Amizade é coisa rara. Porque eu preciso me dar e você se dá. É igual um casamento. E demora tempo para consolidar. Ninguém se torna amigo de alguém porque senta do lado dela na hora do culto. Mas eu preciso me dar e ela se dá. E quando essa disposição existe nas duas pessoas, fica lindo. Outro dia eu falava sobre amizade e disse, vocês já repararam que as nossas melhores amigas normalmente são as do tempo da escola ou do tempo da infância? Porque nesse tempo a gente brincava junto, a gente ficava na rua o dia inteiro, a gente dormia na casa uma da outra, a gente fofocava que só. E essas coisas fizeram uma raiz tão forte que até hoje, uma mora em Beverly Hills e outra aqui, e a gente ainda se fala. Não é verdade? Hoje a gente não tem mais tempo para se dar, mas a gente fica ressentido por não receber. A gente quer que o óleo, a gente quer que o milagre chegue na nossa casa quando a gente está com um problema, mas a gente não tem vasilha nenhuma disponível para emprestar para alguém que precise. Nós precisamos nos dar para receber. É uma igreja, né? Igreja é isso aí. A gente precisa se dar. Uma das poucas histórias na Bíblia que tem de amizade, olha como o negócio é tão forte. Jonatas e Davi. Vocês conhecem essa história? Quem conhece? Levanta a mão para mim. Jonatas era filho do rei Saul, e ele era amigão de Davi, mas eles eram tão amigos, eles se amavam tanto, que alguns mentes poluídas até dizem que eles tinham algo mais, porque a Bíblia fala que a alma de Davi se prendeu à alma de Jonatas. Isso é amizade verdadeira, quando a outra sente dó em você. Mas o mundo não sabe o que é amizade verdadeira. O nosso inimigo, ele bota na nossa cabeça que isso não existe. Não existe amizade verdadeira. Amigo é Jesus. E é. Mas Jesus vai usar a sua amiga para mostrar o seu amor por você. Amigo é meu marido. Deve ser. Mas cá para nós. Amiga, o seu marido entende quando você fala com ele? Entende? Não entende. Criança fala, ai amor, eu não tô legal, mas é o que você tem? Sei lá, amor, ai, tô com paciência, mas não tá com paciência por quê? Ai, não sei, amor, hoje eu acordei, eu entendo você, normal, homem, não fala essa língua,
Essa língua. Mulher é um negócio meio enjoadinho mesmo, né? Por isso que se relacionar com o homem é muito mais fácil. Porque o homem, relacionamento é assim, ó. É raso. Eles falam o dia inteirinho daquele futebol que aconteceu semana passada. Todos eles viram a partida. E eles estão falando do mesmo jogo ainda. A gente não, a gente é assim, ó. Aí fica denso, né? Aí fica tenso também. Aí fica, eu quero fugir. Porque esse tipo de conversa eu não quero ter. Eu não quero confronto. Eu não quero que alguém fale assim, não, mas você não está certo nisso, não. Porque veja só o que ele fez, lá, 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 lá. Sim, mas você acha que você agiu corretamente com ele? Deus vai usar, ó, faca molando faca. Amizade, Provérbios descreve assim, é faca molando faca. De vez em quando a amada dá um zim para lá. É Deus também trabalhando no nosso caráter. É Deus trabalhando, porque, pasmem, mas nem sempre nós estamos certas. Quase sempre, mas às vezes a gente não está. Jonatas e Davi eram colados de alma. Eles se importavam tanto que depois que Jonatas faleceu, Davi disse, eu vou honrar todos os descendentes de Jonatas. Tem alguém vivo? Caça aí, porque se tiver um filho, eu quero fazer bondade para ele. E achou lá Mefibosete, né? E cuidou dele até o fim. Isso é amizade de verdade, forjada no dia do aniversário e no dia da doença. Forjada é algo que passa pelo fogo, junta, solda. Isso é amizade verdadeira, mas precisa de tempo para se formar. Ela fala, eu trouxe duas histórias que assim não são muito comuns, que é amizade de homem, né? Eles eram amigos mesmo, profundos, e Noemi e Ruth, que também não é muito comum, sogra e nora serem amigas desse jeito, né? São gerações, idades muito diferentes, mas a Noemi amava a Ruth de um jeito, e Ruth amava sua sogra de uma forma, elas estavam entranhadas, de modo que o primeiro filho de Ruth, quem cuidou foi Noemi. Foi como se ela tivesse tido um filho com o filho dela, que já era falecido, né? Vocês sabem dessa história, né? A Ruth era viúva do filho da Noemi, e com o primeiro filho dela, eu acho que foi Obed, e ela deu para nora, sogra, para a sogra cuidar. E aquela criança para Noemi foi a redenção da sua alegria. Então veja como elas se importavam uma com a outra. Uma declaração de amor tão intensa que é usada em quase todos os casamentos. Onde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali eu pousarei. O teu Deus é o meu Deus. Isso foi Ruth que falou para Noemi. Amor de verdade, uma amizade profunda entre elas, forjada ao longo dos anos. Mas tudo precisa começar em algum momento, não é? Precisa começar em algum momento. Gente, ser solitária é muito triste. Ser solitária não é inteligente. Porque se Jesus deu um duro danado para fazer da gente um corpo, e hoje eu quero arrancar esse dedo e deixar ele no cantinho, se Deus planejou tudo para funcionar tão bem, o dedinho grudado na mão, a mão grudada no antebraço grudado... O que é antebraço? É esse ou esse? Então, no antebraço grudado no braço, que está grudado no ombro, que está grudado no resto. Deus, puxa vida, bolou um esquema tão bonito para que nós funcionássemos juntas. Por que queremos funcionar separadas? É tão mais difícil, mano. Vamos pensar numa coisa simples, tarefa de casa. Se você tem que fazer tudo na sua casa, e se você tem 4 pessoas na sua própria casa, seu marido arruma a cozinha, dá um glória aí, irmã, vai profetizando. O seu filho varre a casa toda, o outro bota a roupa no varal, o outro faz a comida, fica tranquilo? É possível, amada? É possível, vai nessa fé. Hoje, hein? Aleluia! Mulher de fé. Não, mas de verdade. Eu passei bastante apuro, né, com 3 pequenos, escadinha, e mais o maridão que ficava mais fora do que em casa, mas enfim, cresceram. O marido ficou melhor com o tempo, tá uma doideira, pastor, tá demais. E os 3 cresceram e são meus parceiros.
Então, lá em casa, reunião de família. Felipe, eternamente o lavador de banheiro. Ô, coisa boa, né? Felipe lava os banheiros, eu faço a comida. Isso é verdade, de verdade mesmo. Fernanda varre a casa e guarda as coisas fora do lugar. Isabela bota a roupa no varal, tira a roupa do varal. O que mais que ela faz? Brigadeiro, Não, a Isabela faz um monte de coisa também. Pô, agora eu esqueci as outras tarefas, porque a gente mudou recentemente as tarefas da Isabela. Vou lembrar, depois ela me puxa a orelha, que ela fala, poxa mãe, você nunca fala nada bom de mim na pregação. Mas a Isabela trabalha pra caramba também. Então, gente, olha só que tempo bom. Hoje eu posso acordar, tomar meu café, ler a palavra, ouvir, vou minha caminhada, volto, dá tempo de fazer meu almoço. A vida agora está, mas já teve apertada, porque há uma divisão de tarefas lá em casa, que foi a duras penas até hoje, né? Está todo mundo adulto, vocês sabem disso. Mas se a gente tem amigos para compartilhar, é mais ou menos isso. É você tentar fazer tudo sozinho e sai tudo meia boca, e você se estressa, e você vira aquela pessoa amargurada. Você quer ver coisa ruim de conversar de mulher cujo marido não é parceiro? Essa mulher está amarga igual um boldo. Ela começa a falar e tudo está ruim. Porque ele não me ajuda, porque ele não vê, porque ele não faz, porque ele não... Mulher que não tem parceria, ela fica esgotada. Então, amados, nós precisamos construir essas pontes de parceria.